a casa do Senhor, a você que nos visita, que Deus abençoe sua vida, se sinta à vontade no nosso meio, tá bom? Com certeza você não veio aqui por acaso, Deus tem algo para falar ao seu coração, e hoje nós iniciamos aí o mês da família. Eu quero uma camisa dessa, pastor, né? Muito bonita. Acho que vai ter essa surpresa, né? Que o senhor falou que tinha uma surpresa, será que é isso? Né? E nós precisamos realmente fortalecer, irmãos, os laços familiares, né? Porque grandes são as lutas que nós temos enfrentado, que a família do século 21 tem enfrentado diante, né, de tantas coisas, de tantas informações. A internet tem entrado, né, nas nossas casas e, infelizmente, muitas famílias, muitos lares têm sido destruídos por conta de algumas coisas, né? Então, que o Senhor possa te abençoar. E nesse momento eu gostaria que vocês fizessem silêncio, crianças que estão aqui. Nós vamos ter o nosso prelúdio com os nossos meninos da flauta. Nós temos um projeto aqui na nossa igreja que acontece todas as terças-feiras às 19 horas, onde as crianças, né, estão aprendendo esse instrumento com o objetivo de depois partirem para outros instrumentos, né? Ou de sopro ou de corda, violino, trompete, trombone, saxofone, né? Esse é o nosso objetivo, para nós formarmos aqui futuramente uma orquestra para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Então vocês ouçam e já peçam a Deus, estejam em oração aí para que o Senhor possa falar aos corações. Primeiro. Já sabia. Mas você não sabia como é que Amém, glória a Deus. Eu gostaria de convidar as nossas crianças agora, enquanto elas estão se aproximando. Alguém tem recado aí, gente? Algum aviso? Depois o pastor vai dar o aviso. Então, vamos então às crianças. As crianças ensaiaram 2 louvores. Nós vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Esses negócios.
Irmão, só agradecer a equipe, né, a irmã Marisete, as irmãs que ensaiaram essas crianças, tá? Parabéns, que Deus continue abençoando a vida das irmãs. E nós temos um sonho, irmãos, né, pastor? Que é formar um grande coro aqui de crianças, se assim Deus nos permitir, tá bom? Vamos orar por esse projeto.
Boa noite, amados. Que a graça, paz, amor, misericórdia da parte do Senhor esteja sobre nós nesta noite. Amém? Amém. Eu quero falar para vocês que hoje nós começamos o dia da família. Mês da família. Quero convidar aqui atrás, está aqui na frente, todo mundo. Elaide já está aqui. Gustavo, Dani, Amanda, Marcelo. Se puder vir, se estiver no som, puder vir. Tati. Tem mais que eu não estou vendo? Elaide já está aqui dentro. Nildo, está aí? Está lá embaixo? Nildo está vindo ali. Ô, Ju, você tem os slides aí da programação para a gente, por favor, do mês da família? Só coloca nos últimos da imagem, por favor. Eu já quero aproveitar, irmãos. Toda sexta-feira do mês de maio e o mês de junho, nós teremos o culto no lar, que a gente chama do projeto Cibara Cruz nas casas. E eu quero convidar a vocês, tem lugar para todo mundo. Se não tiver lá, a gente vem para a igreja. Mas o primeiro culto vai ser lá em casa. Tem um corredor, tem a sala, tem o quarto, tem a varanda, tem todo lugar que pode ficar todo mundo. E eu quero convidar você para estar conosco lá. Próxima sexta-feira é o primeiro culto no lar neste mês da família. E vai ser lá na nossa casa, minha casa, a casa da Tati, dos meus filhos. E vai ser um prazer recebê-los lá para louvarmos a Deus juntos, tá bom? Toda sexta-feira nós teremos outros calendários. Outra questão que eu gostaria que você guardasse aí no seu coração é... No dia 29 deste mês, o último domingo, nós teremos um culto aqui na igreja, que vai ser a festa das águas, o culto do batismo. Teremos 4 pessoas, 4 adolescentes, meninas, descendo as águas do batismo. E grave essa data aí, para vir na festa conosco aqui neste dia, no dia 29 de maio. E também, no dia 4 de junho, nós teremos aqui na igreja o jantar das famílias. Então você pode vir com sua família, pode escrever quem você quiser, pode trazer visitante? Pode. Vai ser um momento muito gostoso e vai ser apenas R$10 por pessoa. O cachorro quente que você não come na rua com R$10 e refrigerante, cachorro quente e refrigerante, eu garanto que vai comer bem aqui na igreja, tá bom? Não vou falar o cardápio, porque, se você falar assim, eu não gosto, mas o que você gosta? Tem. O que você gosta, tem. Pode ser, irmãos, que tenha até camarão, tá vendo? Já pensou? Quem gosta de camarão? Levanta a mão. Tá vendo? E vou dizer mais, é o pastor que vai fazer o molho de camarão. Fred, você vai vir degustar e ver se eu estou bom chefe de cozinha. O Nildo, irmãos, o Nildo, uma vez eu fiz um bobó de camarão, modéstia à parte, muito bom, e levei para ele comer. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, eu acho que o senhor está na profissão errada. Eu não entendi, mas... eu já liberei perdão na vida deste incircunciso que está aqui comigo aqui na frente. Mas, queridos, de outra questão, nós temos aqui essa camisa bonita, que é a camisa do mês da família. Pastor, você fez só para vocês? Não, pode ser sua também. Obviamente que a gente fez uma quantidade reduzida aqui hoje. Nós temos algumas ali nos tamanhos P, PP, PM... G não tem mais, não veio. Eu não sei, você vai ver com a Dani depois lá, a Danizinha está aqui, e aí você vai ver com ela. Pastor, mas não tem o meu tamanho. A gente vai pedir, já tem tudo pronto para encomendar, e no próximo domingo você vai ter essa camisa bonita, para ficar tão bonito quanto a gente também, tá bom? Está muito bonita. Aqui na frente é o tema da camisa, família, nosso bem maior, e atrás tem só a logomarca da igreja, Segunda Igreja Batista em Aracruz, tá bom? Mas vai lavar, não vai? Tá. A Elaide está falando que vai usar o mês todo, mas lava e usa de novo, para ficar de uma forma mais agradável. E no jantar, você imagina o jantar, aquela foto bonita, todo mundo com a camisa aqui? Vai ser uma coisa linda, vai ser igual só quando a gente estiver no céu junto, amém? Então eu quero convidar você, depois você pode procurar a Dani, se não tiver o seu tamanho, você pode fazer encomenda, se assim quiser, nós estaremos providenciando, até o próximo fim de semana você tem sua camisa também, tá bom? Dani está aqui, essa moça aqui, tá bom? Ok, irmãos, Deus abençoe, um bom culto para nós e que Deus nos abençoe. Amados, boa noite. Quero lembrar a vocês, nós demos largadas ao mês da família. Semana já está agitadíssima. Quarta-feira com testemunhos de família. Sexta-feira culto no lar. Quero convocar todo mundo mais uma vez, porque vai ser lá em casa. Então, uma coisa muito boa. Quero ver o rostinho de todos vocês lá. Mas quero fazer um convite especial. Próximo domingo, nós
iremos comemorar o Dia das Mães. Então nós faremos uma comemoração com um maravilhoso café da manhã. Então já quero te convocar para fazer parte da nossa EBD, porque nós teremos momentos especiais de homenagem aqui e depois nos confraternizaremos através de um maravilhoso café da manhã que você vai ajudar para que isso aconteça. Então quero convocar aí aos homens em primeiro lugar, né? Agora a gente chama os homens na chincha. Homens, traga aquilo de gostoso que você gostaria que a sua mãe, a sua esposa, sabe? A sua avó, quem quer que seja, apreciasse de forma especial. Nós vamos fazer um banquete, porque as nossas mamães merecem. Fala, meu amor. Ah, tá. Quanto que é? Tá bom. Ele até me fez me perder no meu assunto, né? Banquete para as mães, vamos voltar, né? Café da manhã, então, em comemoração ao Dia das Mães, tá bom? Vocês vão trazer aquilo de gostoso que você tem em casa, para que a gente possa se confraternizar junto. Só vou dar um detalhe: não precisa de bolo. Gente, isso é tão bom, porque nós já conseguimos os bolos aprimorados e deliciosos. Ó que coisa boa! Bolo já tem garantido. Então, ó, garanta as frutas, pães com patezinho, torrada e uma variedade, né? Sucos naturais. Se tiver dúvida a respeito do que trazer, entre em contato comigo, entre em contato com a Eleide, que a gente vai te ajudar, tá bom? Mas venha, traga sua mãe, sua esposa, vovó, cunhado, quem quer que seja, venha para poder comemorar juntamente com a gente o Dia das Mães na nossa família Cibara Cruz. Amém. O pastor pediu para avisar que o preço dessa camisa linda é só R$40. Então não deixe de procurar a Dani no final do culto, já dá o seu nome, o seu tamanho e garanta a sua. Boa noite, obrigada. Amém. Irmãos, sábado também tem uma programação especial. Quem é que sabe, hoje de manhã nós falamos, o nosso luau vai ser só para jovens e adolescentes. Como eu sou jovem, eu estarei lá, né, sábado. Nós iremos sair daqui 5h30 da tarde, vai ser lá no Grapuama, na casa da Márcia, né, vai ser uma bênção. Você que é jovem, adolescente, e os pais, ou a igreja que queira participar conosco, pode também estar indo. Procure Ivonete, o Emerson, né, a Dana e o pessoal que é responsável pelos, né, adolescentes e jovens, tá bom? Um abraço. Glória a Deus. Quero agradecer você que é visitante. Se coloque de pé, você que está vindo aqui na igreja pela primeira vez. Você que está nos visitando pela primeira vez. Se coloque de pé, por favor. Me faça essa gentileza. Se coloque de pé. Pela primeira vez. Amém. Tem 1, tem 2, 3. Você que é membro da igreja, dá uma olhadinha para o lado, para trás e para o lado. Você que é membro da igreja. Você que está vindo à igreja pela segunda ou terceira vez. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Agora você que é membro da igreja que está próximo, por gentileza, cumprimente esse visitante. Deixe ele de uma forma muito confortável. Dê aquele abraço que só nossa igreja sabe dar, né, Leide? Abençoe nesta noite esse visitante. E agora, você, membro da igreja, junto conosco, se coloque de pé, estaremos adorando ao Senhor. Eu estarei orando agora, consagrando a Deus a sua vida, consagrando a Deus esse culto, consagrando a Deus as nossas vidas e entregando a Ele a adoração que estaremos fazendo nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, imensamente, Senhor, pelo rico privilégio de estarmos reunidos aqui em Teu nome, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, pelas nossas vidas. Queremos Te louvar pelas vidas que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E Te pedimos especialmente, Senhor, abençoa, Senhor. Conduza, Senhor, a direção desse culto. Transforme corações nessa noite, Senhor. E especialmente, Senhor, receba no Teu trono de glória a adoração que estaremos fazendo nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Vamos fazer um grande coro. Nesse momento a igreja tá linda, né? Olha que coisa mais maravilhosa. As mulheres vão cantar assim comigo, ó. Vamos lá, mulheres. Tá lindo, vamos de novo. As mulheres. Agora os homens com Cirilo e Robson Flyne. Mais uma vez. Vamos juntar, vamos lá, em 3 e... Isso, que lindo. Vamos lá agora? Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Se eu não vou estará continuamente.
todo tempo. Amigo, família, muitos irmãos. Jesus, meu amigo, verdadeiro. Jesus, ao me dar a salvação. Nesse momento, queridos, nós estaremos passando por um momento muito especial em nossa igreja, que é o momento de nossos dízimos e nossas ofertas. O irmão que veio, se preparou para participar desse culto, dessa adoração, na ministração desse hino que estaremos cantando, que é do HCC 596, o irmão poderá estar se dirigindo aqui à frente, trazer seus dízimos, suas ofertas. Você que é nosso visitante, não se sinta constrangido em participar, mas se você espontaneamente, de coração, quiser ofertar ou dar seu dízimo, fique à vontade, participe conosco. Mas também é um momento interessante para que você esteja também dedicando a sua vida, consagrando a sua vida ao Senhor, porque ao longo de nossa vida, ao longo do nosso dia, da nossa semana, muitas das vezes esquecemos de estarmos dedicando ao Senhor o melhor, dedicando ao Senhor todo o tempo, dedicando a essência do nosso dia. E nesse momento, faça isso com a sua vida, faça isso nesse momento, adorando ao Senhor também conosco. Seja no som bem rica, linda de cantar, o anjo como pobre em qualquer lugar. Seja família grande ou se pequena for, são verdadeiros lares se houver amor. As doce confiança para sempre tem, e novas esperanças todo dia vem. Felizes mais unidos, Filho Salvador, amam felizes lares se houver amor. Lares cristãos precisam difundir a luz, para que seus vizinhos possam ver Jesus, dando de si aos outros e no
Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos em Tua casa, os Seus servos neste momento expressarem ao Senhor a fidelidade com tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado para o sustento das nossas famílias, para, ó Deus querido, ajudar uns aos outros, como temos desfrutado deste tempo aqui na Tua igreja. E pedimos ao Senhor também, neste momento em que consagramos as nossas vidas ao Senhor, que o Senhor ministre, fale aos nossos corações nesta noite, tudo aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Amém. Nós oramos e agradecidos somos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos, eu quero só pedir aos juniores que estiveram hoje fazendo as suas atividades, né? As professoras estão esperando lá atrás, os juniores podem sair e encontrar a tia Tati, tia Dani ali, que vocês vão terminar a atividade de vocês da EBD, tá bom? Posso virar aqui um pouquinho, Marcelo? Pode. Aparece, tá? Aparece aqui. Queridos, hoje eu vou pensar, hoje nós começamos o nosso mês da família, o mês de maio, e nós vamos trabalhar assuntos, mensagens temáticas, por todo o mês de maio, sobre família. E antes de entrarmos propriamente dito no sermão desta noite, eu quero trazer compartilhar com os irmãos algo que falou muito ao meu coração e também ministrou muito ao coração dos líderes da nossa igreja no nosso primeiro módulo do curso de liderança que fizemos aqui no final de 2020. E nestas questões, esta citação é uma citação do livro do N. Cordeiro, o livro Andando com um Tanque Vazio, e ele chama este momento como os seus últimos 5%. E ele constrói uma ideia do que significa esses 5%, esses últimos 5%. E nisso, ele divide um relógio do nosso tempo. Ele fala o seguinte, que 80% do que nós fazemos, ou seja, do que você faz, do que eu faço, qualquer pessoa pode fazer. E esses 80% se encontram em ir ao trabalho, comparecer a reuniões, checar caixas de e-mails ou rede social, atender telefone e ter momento de lazer, de almoço, de jantar, de brincadeira com outras pessoas. Então, concordando com ele, qualquer pessoa faz esse tipo de coisa que nós investimos, em média, 80% do nosso tempo para fazer. Outra questão que ele fala, que 15% do que você faz, do que eu faço, qualquer pessoa, ou seja, pessoas com algum treinamento e dedicado a isso, consegue fazer também, como vender um produto, gerenciar um projeto, ministrar um curso, cuidar de alguém ou fazer algumas outras demandas. 15% das pessoas com um treinamento e sendo disciplinada, dedicada, pode também realizar esse tipo de trabalho. Por fim, ele fala dos últimos 50%. Os últimos 50% de coisas, 5% do que você faz, só você pode fazer por você mesmo. E esses últimos 5% seria, somente eu posso ser marido para minha esposa, ou mulher para o meu esposo, somente eu posso ser pai ou mãe dos meus filhos, somente eu posso desenvolver-me espiritualmente, somente eu posso me manter saudável, e somente eu posso me manter disciplinado. Dentro dessas questões, e ao olharmos para as famílias do nosso tempo presente, possível perceber que nós investimos a grande parte do nosso tempo ainda hoje, tudo naquilo que necessariamente, ou de uma forma consequente ou inconsequente, podemos ser substituídos por outros. É sobre esta demanda e necessidade que eu quero pensar com vocês. E o nosso desejo esta noite é restaurar princípios bíblicos para que cheguemos a uma constatação e meios, mecanismos, princípios, propósitos de vida, para que eu e você possamos superar esses conceitos e mudar esses dados. Quando olhamos para a nossa vida, olhamos de uma forma comum e geral para o mundo que estamos, percebemos a decadência, a discrepância de muitas coisas importantes no seio familiar e que de uma forma ou de outra vão se rompendo ao longo dos anos. E nós resolvemos então dar o tema este mês de família, o nosso bem maior. E em meio a tantos significados que a gente pode atribuir ou dar à expressão bem,
eu quero considerar o contexto em que aplicaremos, me referindo aqui àquilo que abaixo de Deus eu ame mais, eu cuide mais, eu valorizo mais. É dentro deste parâmetro. O meu bem maior aqui é aquilo que eu me dedico de uma forma insubstituível para fazer valer a pena o resultado das outras coisas que podem ser agregados e trazer realização e felicidade para o seio da nossa casa e da nossa família. É uma coisa muito importante, eu não trago aqui a você, enquanto pastor, enquanto pai, enquanto esposo, verdades absolutas, pois até eu não concordo comigo mesmo 100%. Nós temos as nossas incapacidades, nós temos as nossas limitações, mas as Escrituras Sagradas, naquilo que vou me apegar estes dias, durante todo este mês, para pensar com vocês, para nós como cristãos que cremos em Jesus, é verdade absoluta, inspirada, inerrante, infalível, para nos orientar e conduzir a mim e a você a encontrarmos mecanismos, métodos, comportamento, através das santas palavras do Senhor, para tornarmos eficiente e eficaz a nossa forma de lidar com o nosso lar e construir os princípios a partir disso. Dentre tantas coisas, para um mundo que neste nosso tempo, negocia valores em busca de seus ideais, é possível até que a família, como presenciamos numa sociedade como esta nossa, seja substituída. E aí talvez surja uma pergunta aqui para nós: você consegue se ver sem o seu cônjuge ou sem os seus filhos? Uma vez eu vi uma matéria, um vídeo motivacional, em que o autor daquele vídeo dizia que Deus tiraria dele tudo aquilo que ele reclama. E aí ele reclamava do emprego, da esposa e dos filhos, e todas essas coisas foram retiradas dele, e por fim ele se via sozinho. Dito isso, se você consegue se ver sem a sua esposa ou sem os seus filhos, nós temos um problema. E essa noite eu quero buscar junto com vocês este problema, de como devemos tratar algumas situações, qual deve ser o nosso comportamento, as nossas atitudes, para que assim possamos viver de modo que isto para nós, ou seja, em que depender de nós, isso nunca aconteça conosco, de perdermos a nossa família. A minha oração é que, em detrimento de tudo aquilo que Deus falará hoje, que você abra o seu coração, que você abra a sua mente, que você quebre as suas resistências e deixe assim o coração escancarado, os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem a dizer à igreja dele nesta noite, que ele te abençoe. E em primeiro lugar, esta noite eu quero pensar com vocês sobre o tema tratando seriamente o pecado, até mesmo os ocultos, e aqui eu falo os pecados ocultos. E aí você pode perguntar para mim assim: pastor, por que o até mesmo? Porque na verdade os pecados ocultos são aqueles que nós escondemos e não tratamos, porque está na nossa zona de domínio, e eu posso ser quem ninguém vê, aonde ninguém me vê, aquilo que quero ser, para satisfazer aquilo que a minha carnalidade deseja, busca de uma maneira tão sedenta, a parte ruim de cada um de nós. E para este tema, eu quero ler com você o texto que está no livro de Josué, no capítulo 7, estaremos lendo do verso 19 ao verso 26, eu vou estar lendo na versão NVT, se você quiser projetar, tiver como projetar para a gente, você poderá acompanhar no telão também. Josué capítulo 7, a partir do verso 19, nos diz assim então a palavra de Deus. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel, confesse e conte-me o que você fez, não esconda nada de mim. Acã respondeu: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e foi isso que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro um pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Então, escondidos no chão, debaixo de minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão.
na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou a família de Acã e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Que história triste, né? Um dos conceitos que trago comigo na minha vida é... Está passando não? Tá bom. É você que fez ou eu que fiz? Você me acompanha aí, Ju, que eu não estou conseguindo aqui não. Leva lá, se depois voltar a funcionar, você traz para mim, por favor. Um dos conceitos que trago para mim na minha vida é esse aí. Tão certo como as bênçãos trazem consequências boas, felicidades e alegria a toda a família, é também verdade que o pecado traz consigo consequências ruins, sofrimento e tristeza também para toda a família. É impossível que isso não seja verdade, né? Essa discrepância de situações e de buscas para a nossa realização. E hoje quero pensar com você sobre esse texto de Acã. E o tema, no capítulo 7 de Josué, traz em sua história temática o pecado de Acã. Como você pode perceber, e lemos o texto de Acã, está no capítulo 7 de Josué. Josué, ele traz em seu livro, e é conhecido também como o Conquistador. O seu livro traz a narrativa de várias conquistas de Josué dentro do seu mundo, quando ele então substituiu Moisés na liderança do povo de Israel. Josué tornou prático essas várias conquistas e consequentemente possuíram a terra prometida por Deus aos patriarcas. Sob o comando de Josué, a primeira grande conquista deste povo foi a grande cidade de Jericó, conhecida por suas enormes muralhas, por ser uma cidade fortemente armada, com um preparo bélico muito maior do que os israelitas, principalmente porque agora eles chegam a este momento sem essa instituição ainda pronta, e Jericó já era uma cidade muito fortalecida, sem desconsiderar que eles passaram cerca de 40 anos no deserto, peregrinando até esta cidade. Mas então, qual era o segredo desta nação? A presença de Deus no meio deles. O povo de Jericó conhecia os feitos que o Senhor realizara em prol do seu povo, todos os feitos no deserto, a abertura do Mar Vermelho. Agora, mais recentemente, então, para possuir a cidade, em Josué, no capítulo 3, você percebe a abertura do Rio Jordão, em que eles passam pelo rio também com os pés a seco. E como pastor, que você sabe que este povo dessa cidade tão fortificada temia os israelitas. No capítulo 2 do livro de Josué, a partir do verso 9 e o verso 11, você tem nas palavras de Raabe, a prostituta a qual recebera os espias que Josué mandou até Jericó para espiar a terra, e foram recebidos na casa desta mulher, e ela diz assim: sei que o Senhor lhes deu esta terra, a terra de Jericó. Disse ela: estamos todos apavorados por sua causa, todos os habitantes dessa terra estão desesperados, não é à toa que estamos dominados pelo medo, ninguém tem ânimo para lutar, depois de ouvir as coisas com as quais o Senhor, seu Deus, porque Ele é supremo em cima no céu e debaixo da terra, e realizou grandes feitos no meio de vocês. Era questão de tempo a vitória deste povo, e no capítulo 6 de Josué, nós temos narrada a vitória e a conquista sobrenatural do povo de Israel sobre a cidade de Jericó. Mas quando chegamos a capítulo 7, parece que esse texto ou essa história nos prega uma peça. Um povo tão forte, agora tão feliz no sentido ainda mais forte, preparado para
com o objetivo de encarar e triunfar sobre a pequena, frágil cidade de Ai, muito inferior e muito mais fraca do que a cidade de Israel, de Jericó. Em meio à linda história bélica desta guerra, do grande sucesso, da vitória sobre os grandes da cidade de Jericó, eles vão guerrear com essa cidade, e nesta cidade eles perdem. E o primeiro grande defeito deles, ou o primeiro grande vacilo deles, dos israelitas, foi menosprezar a cidade de Ai. Mais ou menos no meio, os versículos, a partir do versículo 3 do capítulo 7 de Josué, vai falar desta aproximação. E ali ele diz, Josué fala assim: não precisamos mandar muitos soldados, vamos mandar poucos soldados para a cidade de Ai, e lá então nós vamos triunfar com tamanha facilidade. E isso não foi uma verdade. Eles perderam, e nesta derrota, 36 soldados israelitas vieram a perder a sua vida neste confronto. E aí então Josué, a partir do capítulo 10, ele vai se prostrar diante do Senhor e orar ao Senhor por causa dessa derrota e porque Deus os permitira tamanha vergonha. De antemão, quero dizer que aqui nós encontramos uma das grandes e primeiras causas práticas desta nossa derrota, ou da derrota dos israelitas. Porém, estas derrotas, estas causas, podem nos levar ao encontro também de nossas derrotas, de nossos fracassos, de nosso medo, de tudo aquilo que nos traz temor, no sentido de medo. Enquanto muitas vezes procuramos culpados para o insucesso da nossa vida, insucesso do nosso casamento, insucesso da nossa família, talvez Deus tenha trazido eu e você aqui nesta noite para nos levar a uma autoanálise das nossas próprias fraquezas, por escolher manter os olhos fechados, os corações endurecidos e as convicções soberbas de que nossos pecados estão bem escondidos, e pior, mascarado pelo orgulho, alicerçado no senso de justiça, esquecendo que todo o orgulho precede a queda. Como diz o sábio escritor de Provérbios. Sabe, irmãos, é dentro deste conceito que tenho pensado muito a vida da gente. E é interessante quando a gente volta lá no início, de que a fidelidade a Deus, as bênçãos de Deus traz consequências boas, e os pecados consequências ruins, a todos que estão ao nosso redor. Percebemos isso na história de Acã. E esta noite para mim, eu quero que para mim e para você, seja como Davi, quando repreendido por Natã, e na ponta da língua o seu discurso era que agora aquele homem que roubou a única ovelhinha de um pobre homem para juntar com as suas tantas outras, Davi diz na ponta da língua que este homem merecia morrer. Ele descobre que aquele homem era ele. Talvez Deus me trouxe aqui, e trouxe você aqui nesta noite, para nos levar àquilo que mais temos medo, no espelho das nossas casas, e olhar assim: o fracasso sou eu. O que está errado é comigo. O que precisa melhorar sou eu, ou quem precisa melhorar sou eu. O que precisa mudar está no meu coração, e não aquilo que está externamente, está naquilo que eu guardo, e não naquilo que me defendo, e não naquilo que eu uso exteriormente para dizer que talvez eu seja melhor do que aquilo que realmente não sou. Esta é a nossa tese. Talvez descobrir algo que nos lembre Acã, que está aqui dentro de nós. Essa é a nossa ideia. Esse é o nosso desejo, essa é a minha busca, essa é a minha intenção com você, esse é o meu desejo, que saiamos daqui certos de que Deus falará poderosamente para que saiamos daqui transformados. E eu tenho certeza, você abrindo o seu coração e mente, Deus mudará realmente a perspectiva e transformará o meu e o seu coração. E a primeira questão que quero pensar com vocês é sobre a grande perda. Talvez você pense na sua cabeça, na leitura, fale assim: a grande perda foi a derrota de Israel para o exército de Ai. Mas será que foi esse mesmo? Qual será a grande perda aqui? Existem perdas que dói mais, e faz até mesmo com que duvidemos da nossa força ou da nossa própria capacidade. Mas também existem grandes conquistas que nos tornam mais confiantes, e se não tomarmos cuidado, nos tornam também arrogantes, prepotentes e soberbos. Voltando ao exemplo de Davi,
Davi triunfou sobre o grande filisteu, não apenas por sua experiência em vencer os ursos ou derrotar os leões, mas a expressão dele no verso 45 de 1 Samuel capítulo 17, ele disse que ele foi enfrentar Saul em nome do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, a quem ele tem afrontado. Elias, quando foi encarar os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele não derrota aqueles homens apenas por sua força, ele derrota eles porque a certeza dele estava no único Deus de Israel, em cuja presença estou. Então, quando ele vai fazer a sua oração naquele altar, e o Deus que respondesse com fogo consumiria todo aquele altar, ele vai para o canto dele e diz assim: Senhor, agora é só eu e o Senhor. Responda com fogo a este povo, para que este povo saiba que existe apenas um Deus em Israel. Nesta história, nós percebemos que as forças do povo, a causa da perda, melhor dizendo, não fora apenas a prepotência e a arrogância e a soberba desse povo, foi o pecado. Porque mais à frente Deus vai dizer que agora ele não estava no meio do povo, ou estava com eles, porque existiam coisas impuras no meio deles, existiam coisas roubadas no meio deles, e a presença de Deus não fazia mais parte no meio do povo. A expressão que Deus usa é que a aliança que eles tinham com Deus se quebrou, o pecado passou a reinar e Deus não estava mais no meio deste povo. Esta certeza da companhia de Deus no meio do povo, a certeza de vitória e de triunfo, foi talvez a grande crença, ou a grande diferença, ou a grande convicção que levou Moisés a dizer que, pedir ao Senhor: Deus, não nos permita que iremos a lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Sabe, irmãos, às vezes eu percebo que nós estamos caminhando sozinhos e às vezes nem percebemos. Porque está tão natural as coisas acontecendo na vida da gente, aparentemente está dando tão certo, que às vezes a gente acha que está sozinho, nós estamos sozinhos e nós nem percebemos. Nessa questão, talvez esse ponto da história seja um dos melhores, porque a gigante e temerosa cidade de Jericó agora está em ruínas, pelo poder de Deus que manifestou-se no meio do teu povo. A ausência de Deus no meio do povo faz com que o povo caia frente a um exército fraco, como o exército de Ai. Mas o coração do homem é enganoso e dado às suas próprias concupiscências. A grande vitória, de certa forma, corrompeu o coração dos israelitas, que agora não eram mais os mesmos, mas a presença do Senhor também já não estava com eles. E Deus já tinha os orientado. Deus já tinha dito para este povo, no capítulo 6, no verso 18 e 19, quando triunfaram sobre Jerusalém, Deus diz: não levem coisa nenhuma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos, e trarão desgraça sobre o acampamento de Israel. Sabe, irmãos, quando eu olho essas questões, eu lembro da frase dita por Augusto Nicodemos. Ele falava o seguinte: a bênção procede da obediência e a maldição decorre da desobediência. E isso é verdade. Isso me leva a pensar que não foi, não é e nunca será por nossas próprias forças, habilidades, históricos de conquistas, pela bandeira que defendemos, pela capacidade humana, treinamentos, empregos, diploma, contas bancárias, preparo, condições, projeções, sonhos, ambições, motivações das mais variadas possíveis. Não! As nossas conquistas, as minhas e as suas, e vitórias não passam pelas condições humanas, mas pelo temor, fidelidade, submissão, obediência, presença do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo, no seio da sua família e no seio da sua igreja. Não importa nossos planos solitários, mas sim a nossa sinceridade de coração para seguirmos os planos de Deus, aqueles planos que Deus tem preparado para mim e para você. O que mais importa é santificarmos a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, pois assim sendo, Deus fará maravilhas no meio do teu povo. Deus era o Deus daquele tempo e é o mesmo Deus de hoje, tanto do passado como do presente. E do teu povo, a única fonte que emana todo o poder e autoridade vem do Senhor das nossas vidas. É dele que provém, irmãos. Não está em nós,
mas está nele. O que eu preciso está no Senhor. E eu gosto muito da frase de Mateus Henry. Ele diz o seguinte: a fácil conquista de Jericó suscitou desprezo para com o próximo inimigo e uma disposição de esperar que o Senhor fizesse tudo por eles, sem que utilizassem os meios corretos. Dessa maneira, os homens abusam da graça divina e das promessas de Deus e as utilizam como desculpa para os seus caprichos. A graça de Deus não deve servir para as nossas desculpas ou para os nossos caprichos. A graça de Deus serve para convencer-nos de quão miseráveis somos e quão dependente dele somos. A graça de Deus serve para nos levar a entender que nós não somos nada, mas ele é tudo. A graça de Deus precisa nos levar a entender que é na nossa fraqueza que nos tornamos fortes na graça do Senhor. Paulo vai dizer que pela graça de Deus sou o que sou, não para comigo, mas pela graça de Deus que está comigo. Nós somos o que somos pela graça do Senhor. De uma forma especial, Ele olha para a gente com o teu olhar de misericórdia e cuida de nós, e supre nossas necessidades, de tal maneira que você nunca conseguirá fazer sozinho. Sabe, a primeira questão, e talvez a gente tenha perdido coisas nas nossas casas, porque nós já perdemos a presença de Deus nas nossas casas, na nossa vida e na nossa família. E talvez Deus te trouxe aqui para fazer com que você desça da árvore do orgulho, para que eu desça da árvore do orgulho, e assim como Zaqueu, dizer assim: olha, desce depressa, pois hoje me convém pousar na sua casa, porque chegou salvação lá. Sabe, irmãos, a cada dia que passa aumenta a frustração e a irritabilidade, a mágoa com muitas coisas. E eu vi uma definição de mágoa que eu nunca mais esqueci, pelo pastor Marcelo Aguiar. Ele disse que mágoa é tomar o veneno esperando que o outro morra. E nós estamos no ponto final dessa transição, de onde a soberba, de onde a autossegurança, de onde a necessidade não é reconhecida, de que precisamos perdoar, de que precisamos alcançar perdão, e de que precisamos confessar os nossos pecados a Jesus para que Ele nos transforme. A pior coisa para nós é quando percebemos que a nossa casa, nós já perdemos a presença de Deus há muito tempo, e estamos cambaleando, lutando sozinha para mantê-la de pé. Em segundo lugar, eu quero trabalhar com vocês sobre cuidado com as nossas fraquezas. Esse talvez seja o ponto alto do nosso pensamento nesta noite. E uma das coisas que precisa ser levada em consideração, e eu quero chamar a sua atenção em primeiro lugar, é a postura de Acã. De uma forma especial, e talvez extrairmos algo positivo, é a forma com qual ele se apresenta para confessar o seu pecado. A frase dele é simples. Acã diz assim: eu pequei contra o Deus de Israel. Uma das questões importantes isso, porque ele não diz assim: olha, Josué, eu pequei, mas eu posso explicar. Olha, Josué, eu pequei, mas tenho os meus motivos. Olha, Josué, eu pequei, mas eu posso... Tem outro envolvido. A culpa não foi só minha. Não. Ele não procura responsáveis fora. Ele bate no peito, talvez diz assim: olha, Josué, eu pequei contra o Deus de Israel. De fato, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. E ainda o texto diz assim: e eu fiz assim. Rapaz, isso é muito bonito, porque em detrimento de muitas coisas, até mesmo nos dias de hoje, a gente procura desculpas para pecado, para erros. Eu errei porque o outro errou, eu errei porque eu me comporto assim, porque o outro se comporta, não faz nada. A responsabilidade está sempre no outro, e aí nós nunca somos curados. Nós precisamos reconhecer que o erro é nosso, a culpa é minha, o responsável sou eu, e dizer assim: Senhor, eu pequei. O filho pródigo, quando volta, ele diz assim: eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando a confissão acompanha a assumir a responsabilidade de que eu que errei, o perdão vem sobre nós. No caso do filho pródigo, ele foi aceito de novo como filho. No caso de Acã, a família sofreu, mas o texto diz no último verso que a ira do Senhor se foi sobre o povo de Israel, tanto que no capítulo 8 eles triunfaram e conquistaram a cidade de Ai. Sabe, e aqui
que mora uma questão chave do texto. E Acã, quando ele diz como fez, tem 4 questões que, quando eu olho para isso, eu quero aplicar como o responsável ou as nossas fraquezas. São 4 expressões que ele usa. Ele diz assim: eu vi, cobicei, peguei e escondi. O texto de Josué capítulo 7, 21 diz o seguinte: quando vi entre o despojo uma capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então existem 4 atitudes dele que nós precisamos tomar cuidado também. O primeiro deles, a expressão que ele usa, eu vi. O pecado de Acã começou pelos olhos. Assim como Eva, em Gênesis 3, capítulo 6, ela diz, a narrativa diz: e vendo a mulher que a árvore era boa para comer. O pecado de Davi começa pelos olhos, quando ele vai para a sacada, olhar Betseba tomando banho. O texto diz, lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, e Davi, olhando a mulher se banhando, mandou buscá-la e deitou-se com ela. Assim também foi com este soldado israelita. O fascínio de Acã por esses despojos não era insignificante. O que ele pegou, diz alguns historiadores, que representa uma vida inteira de trabalho de um funcionário mediano, de um funcionário normal. Então era grande em valor. Quando permitimos que o nosso coração ande conforme a concupiscência dos olhos, cedemos ao desejo daquilo que carnalmente vislumbramos. No entanto, os que querem evitar as ações pecaminosas devem controlar os seus olhos sobre aquilo que desejam. E aqui eu me lembro de Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 2, ele diz assim: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, prazer nenhum os neguei. Mas no final do capítulo ele diz assim: e depois vi que tudo isso era vaidade, era como correr atrás do vento. Se Acã tivesse olhado com os olhos da fé, rejeitaria por obediência ao Senhor. E Jesus nos instrui sobre o pecado do olhar, quando escreve em Mateus, no capítulo 6, 22, falando que os nossos olhos são a candeia do corpo, no sentido de portador da luz, limpo e sem mancha, para nos proporcionar uma boa condição no olhar. No entanto, quando não for assim, nós estaremos largados à escuridão e aos desejos pecaminosos, e perdidos em trevas, nas trevas de nossa fraqueza e na depravação humana. É talvez aquela velha história de Paulo, onde ele diz, né, que o bem que quero, este não faço, mas o mal que não quero, este sempre está diante de mim. O segundo que ele diz é o cobicei. A cobiça vem exatamente através do olhar. Quando vemos aquilo que não devemos ver, o próximo passo é cobiçar aquilo que não podemos ter. O adultério começa por aí. A pornografia começa por aí. Vários outros problemas começam por aqui. Acã, em sua cobiça, abriu mão daquilo que Deus queria para ele, da obediência ao Senhor, escravizou seu coração, porque algo trouxe desgraça à sua casa. O terceiro, ele fala que peguei, vi, cobicei e peguei, tomei posse, peguei aquilo que não podia. O desejo, a cobiça agora virou ação. Literalmente é um abismo chamando outro abismo. E por fim, escondi. Ninguém avisou a Acã que não existe pecado perfeito ou crime perfeito. Ele fora descoberto. Ele se esqueceu que os olhos do Senhor estão em todos os lugares e é impossível esconder-se de Deus. Talvez se ele tivesse lido o Salmo 139, mesmo numa narrativa poética, ele entender que em lugar nenhum eu consigo me esconder do Senhor. É possível esconder da esposa, dos filhos, do esposo, é possível esconder de qualquer outra pessoa, mas os olhos de Deus acampam ao redor de todos aqueles que os temem e os livram. Mas os olhos de Deus também estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, para recompensar-lhes de acordo com as suas obras.
E aí então, nesta questão, tomando essa verdade para nós hoje, o pecado nos acompanha para dentro da nossa casa quando estamos em pecado revelado ou oculto. Quando confessamos ou somos tratados, somos libertos disso. Mas quando eu insisto em deixá-lo na minha mochila, eu levo insatisfação, perdas e desgraças para a nossa família. No texto de Acã, ele assume a responsabilidade e não divide com ninguém, como eu já falei. E agora ele diz: eu pequei, eu estou errado, e paramos de mentir, e para de mentir para si mesmo. E agora o silêncio paira. Mas talvez seja comigo e com você. Talvez você esteja mentindo para você mesmo. Talvez você se ache no ministério da igreja abalando, mas da sua boca saem palavras torpes. Talvez nós em algum momento nos achamos estar por cima da carne seca, belos, bem vistos e bem quistos, mas com o nosso coração de pedra, com os ossos caiados por dentro, com a nossa alma fedida de pecado. E se esta for a minha condição e a sua condição, Deus nos traz aqui hoje e diz para nós: filho, eu estou aqui, confesse o seu pecado, pode fazer assim mesmo, pois eu sou o Senhor e estou aqui para perdoá-lo e livrá-lo de toda injustiça. O que separa a mim e a você do Senhor não são os pecados, Romildo, são os pecados não confessados. Porque quando confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas quando guardo o pecado, eu mantenho-me separado do Senhor e não tenho paz com Deus. O apóstolo João já nos alertava sobre isso em sua segunda carta, no capítulo 2, versos 15 e 17, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com ele toda a concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade do Senhor, permanece eternamente. É reconhecer o caminho, é reconhecer aonde precisamos estar, é reconhecer quem cuida de nós. Nicodemos, escrevendo, diz: está na Bíblia a história de Acã, para nos ensinar que só uma coisa coloca Deus contra o seu povo, não são os nossos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, ele cita 1 João 1,9, o nosso problema são os pecados não confessados, os nossos pecados não tratados, os nossos pecados ocultos. Sabe, o problema são os pecados que jogamos para debaixo do tapete, que escondemos no armário, pecados não resolvidos, os nossos pecados de estimação, que todas as vezes que as coisas ficam difíceis, eu lanço mão deles e sacio o meu desejo. O que na verdade nos faz perecer são os nossos pecados não confessados. De maneira muito especial, eu me preocupo com aqueles que insistem em manter o estereótipo de uma família perfeita, casamento perfeito, filhos perfeitos, mas por dentro choram, atormentados por uma vida sem a presença de Jesus em suas famílias e a ausência da paz que só Ele nos dá. Paz esta que excede todo o entendimento, paz essa que sentimos incomparavelmente quando justificados pela fé. Agora temos esta paz com Deus através da obra de Cristo Jesus, porque através desta obra fomos reconciliados. É esta paz que precisamos, e esta presença de Jesus que nos dá força para resistirmos os dias maus, descansando na promessa que nenhum sofrimento deste tempo presente pode ser comparado com a glória futura que nos espera em Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas está um negócio difícil aqui de calor, um ardor por dentro. Hoje é o dia, irmãos, hoje é o dia de reconhecermos. Talvez hoje seja esse o seu dia, dizer para Deus assim: Deus, eu preciso abrir meu coração para o Senhor. O Senhor já conhece, a minha esposa não, mas o Senhor conhece, o meu marido não, mas o Senhor conhece, os meus filhos não, mas o Senhor conhece, o meu pai não, mas o Senhor conhece. E confessar a Ele, e receber a bênção do perdão, ser reconciliado com Cristo,
e caminhar daqui para frente sendo abençoado incomparavelmente por aquele que nos ama de uma maneira incomparável. E em último lugar, nós precisamos mudar de atitude. Nós pensamos que precisamos tratar o pecado e identificamos a grande perda. Em segundo lugar, nós caminhamos pensando sobre que precisamos ter cuidado com as nossas fraquezas. E por último, nós precisamos mudar de atitude. E talvez você pergunte assim: pastor, eu ouvi tudo, mas o que eu preciso fazer agora? No capítulo 7 nós encontramos a mesma estratégia que Deus usa com Josué, Ele usa conosco também. E a primeira delas é: tem hora de orar, mas tem hora que precisamos agir. No verso 10, a ideia que dá é Deus interrompendo Josué. Depois que eles perdem, Josué vai clamar ao Senhor. E em algum momento da sua oração, ele coloca em voga até mesmo o nome de Jesus, o nome de Deus, dizendo assim: Senhor, mas é o seu nome que vão falar, que agora que nós perdemos, é o seu nome que está em questão. E nós não duvidamos das intenções de Josué. Josué não sabia. E às vezes nós não sabemos. As coisas dão errado e nós vamos fazer a obra do cão. Não é obra do cão, talvez é Deus retirando a mão da bênção. E dizer assim: meu filho, corrija a sua vida, acerte a sua vida. Nem tudo é obra do diabo. É Deus talvez recolhendo a mão da bênção para que possamos pensar na vida, refletir nossas atitudes e com conceitos básicos buscar a transformação no Senhor. Josué é um homem bem aconselhado, desde dos livros mosaicos, quando ele começa a auxiliar Moisés nessa labuta, ele se destaca como homem de Deus. O primeiro capítulo do seu livro é firmado uma aliança, um relacionamento de Deus com este homem, de um cuidado que realmente traz muitas convicções diferentes. Traz assim: olha, Josué, mantém-se firme, porque eu vou cuidar de você. Como estive com meu servo Moisés, eu estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Mas então não aparte o livro dessa lei. E Josué estava se sentindo correto, até agora não tinha acontecido nada, e eles perdem. Talvez esta grande prova de fidelidade de Josué até o final da sua vida ao Deus que o chamou, ele registre no capítulo 24, no verso 15, talvez o texto mais conhecido, onde ele diz para todo mundo de uma forma resumida assim: hoje você precisa decidir quem você quer servir. Se você quer servir ao Deus lá dos seus pais, que seus pais adoravam, ou Deus dos amorreus na terra onde vocês estão aqui, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha convicções, ele tinha a presença de Deus na sua casa, ele cuidava das suas fraquezas, ele tinha essa convicção, ele era servo de Deus, ele sabia o que ele queria, mas ele não sabia o que Acã tinha feito. E aí é como se Deus estivesse dizendo assim: Josué, tudo bem, mas agora é hora de agir, levanta daí, vamos agir. Não continuarei, e aí Deus vai dizer para ele no verso 12, parte B: não continuarei no meio de vocês, enquanto não eliminarem a coisa roubada. Deus diz assim: olha, eu não vou continuar com a sua família, pastor Fábio, nem com a família de ninguém que estiver aqui, enquanto você não resolver o pecado que tem aí dentro, que só você sabe confessar e tratar. Em nossos dias, o pecado também causa separação entre Deus. Talvez a oração que precisamos fazer é a de Davi: sonda, meu Deus, conheces o meu coração, provas e conheces o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez seja essa a nossa oração. Quando há pecado, estamos sozinhos, Deus nos convida a confessar para alcançarmos perdão e direcionamento do Senhor. Não vamos seguir sozinhos, se apegue a Jesus, entregue sua vida a Jesus, confesse seus pecados, peça perdão, perdoe, abandone a vida baseada neste mundo e siga Jesus. E não é nem amanhã, é hoje, não é depois, é agora. Às vezes estamos orando, pedindo todo mundo para orar, mas Deus está falando: eu já ouvi a sua oração, levanta, sacode a poeira, reconheça que você precisa de mim e siga adiante e eu estarei contigo. É isso que Ele espera de nós, irmãos. A gente anda na rua, o povo ora por mim, agora meu filho age. Confesse o seu pecado, entregue seu coração a Cristo, transforme a sua vida, que Ele trocará o teu coração de pedra e porá um coração de carne, e será o sinal da sua aliança com o Senhor Jesus, porque você será o povo de Deus, e Ele será o seu Senhor. E aí então Ele vai conosco, guiando, conduzindo, esperando que as promessas do Senhor sejam de verdade em nossa vida. Precisa agir,
precisa mudar. Fica só orando para ver. Todo mundo faz o trocadilho, né? Oração é orar e ação, agir, ir para frente. Orar é verbo. Precisa responder isso. A segunda questão, a santificação precede a bênção. Eu estava ouvindo, não sei se alguém já ouviu, é chamado o Sermão de Despedida de Jonathan Edwards. Eu aconselho a ouvir. E tem uma frase que ele diz assim, fala assim, olha, a santificação precisa ser perseguida tanto quanto nós perseguimos a felicidade. Todo mundo quer ser feliz e a qualquer preço busca as coisas que nos tornam felizes. Ele diz assim, a vida santa precisa ser perseguida com tanta seriedade. E isso eles já sabiam. Capítulo 3, verso 5, Deus diz para Josué e manda Josué dizer isso para o povo, de novo, santifiquem, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vocês. No texto do capítulo 7, Deus diz a mesma coisa para o povo, santifiquem-se, porque amanhã realizarei maravilha no meio de vocês. Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não as eliminarem do meio de vocês essas coisas condenadas. E essa mensagem é para nós também. Santifiquem-se, meus filhos, pois sem uma vida santa não resistirão os dias maus, não triunfarão sobre o pecado, sem santificação não verão a Deus. Para isso fomos chamados para uma vida santa. A oração, tenha certeza plena, irmãos, que é uma prática, que precisa ser uma prática diária na vida do crente, mas nós precisamos responder em atitude aquilo que clamamos e entregamos a Deus em oração. A oração é parte do processo. E em último lugar, aproveite as oportunidades e reconheça o seu erro. Sabe, uma pergunta que muitos comentaristas dizem é o seguinte, mas por que Deus não apontou direto a Acã e teve que lançar sorte? Para você entender, é como se Deus estivesse adotado um processo e fossem escolhidas todas as pessoas. Aí primeiro ele vinha pela nação, depois vinha pela tribo, depois vinha pela família e chegava até o homem responsável. E ele foi vendo todo esse processo para até chegar em Acã. E isso ele fala num dia para responder no outro dia. E aí tem um autor uma vez que ele disse para isso 2 motivos. O primeiro talvez fosse dar a oportunidade a Acã de voluntariamente confessar o seu pecado. Sabe, correr atrás, ir lá e falar para o povo, se foi eu. Ou talvez a segunda opção seria trazer um quebrantamento no meio do povo e dizer assim, meu Deus, estamos em perigo, precisamos achar e questionar entre eles mesmos. E isso é uma ideia que Augusto Nicodemos defende, que eu acho interessante, porque move todo mundo. Se nós estivermos em um risco muito grande como este, é importante que a gente também tome a dor um do outro como família e correr atrás para resolver o problema. E talvez essa seja a grande questão do texto. Mas então vai vindo, Acã não vai, e um texto que lembra muito é Judas, né? Quando Jesus na noite da última ceia, na mão no prato, diz assim, um de vocês há de me trair. E isso acontece lá. Pedro vai, porventura sou eu, Senhor? E os discípulos começam a questionar e Judas, pianinho, não fala nada. No seu coração, pianinho. Pode questionar e Jesus diz para ele, tu dizes. Mas no seu coração estava certinho. No bolso estava as 30 moedas de prata. Estava tudo tranquilo. E Judas se comporta como muitos de nós. Você tem problema? Não tem nada, pastor, estou tranquilo. O problema da humanidade é que os pecados ocultos, eles só são tratados quando são descobertos. E às vezes o tratamento não é feito de uma maneira correta. Eu sempre conto isso, uma experiência, eu já contei aqui umas vezes. Eu fui aconselhar um casal de namorados da igreja que ficou grávido, a menina ficou grávida namorando. E eu perguntei para ela se aquela era a primeira vez que eles tinham mantido relações sexuais. Eles disseram que não. Eu falei, mas por que vocês procuraram o pastor só agora? Porque agora está grávida. E a gravidez expõe o pecado. Uma vez, uma certa igreja, o pastor pastoreou a igreja 4 anos em adultério. Foi questionado algumas vezes por alguns comportamentos, ele sempre negou. O dia que o marido da mulher que ele estava envolvida descobriu, contou para todo o bairro, e aí então ele confessou o pecado.
Só que o problema é aquele travesseiro de pena, né? Que às vezes quando nos expomos assim, é como se você fosse no alto da montanha, sacudisse um travesseiro de pena e mandasse alguém pegar. Você nunca mais consegue acertar o estrago. Para a família, para a igreja. Quantos abusos de criança a gente tem visto? De pessoas negando, quando descobrem, é preso e paga o processo. Agora escuta aqui, irmãos. Pensem com carinho, eu não estou acusando ninguém. A mim e a você, nós estamos no mesmo barco. Eu estou convidando a você a uma autorreflexão. Nós podemos esconder de todo mundo, mas não de Deus. Aquele que julgou Davi, aquele que julgou Acã, julgará a mim e a você também. E se estiver oculto, ele vai descobrir. Descobrir no sentido de mostrar, revelar. Vai tirar o que está sob e que esconde. Ele vai mostrar. Então Deus te traz aqui hoje, talvez dando a chance que deu a Acã. Não precisa ser descoberto. Confesse hoje o pecado a Jesus. Eu confesso que quando eu estava preparando esse sermão, como que eu chorei com Deus, colocando para trás as minhas mazelas. Como foi bom, como foi libertador. E foi daquelas questões, Edmar, que quando o assunto ainda te pega mais ainda, você falou quarta-feira, você se policia ainda mais. É exatamente isso. Como deu medo em alguns momentos. Tiago diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado, o pecado da omissão. Tem um bispo uma vez, não lembro o ano, que ele faz uma oração, e na oração desse bispo ele diz: Senhor, perdoe todos os pecados, até mesmo os meus pecados desconhecidos, os pecados da omissão, e aqueles que nem eu mesmo sei, perdoe até esse, Senhor. Eu confesso esses também de coração ao Senhor. Sabe, irmãos, é isso que move o meu coração, de despertar a igreja do Senhor, é isso, é essa verdade. Deus nos convida para nos colocarmos diante dEle, nesse momento, com sinceridade de coração, para analisarmos a nossa vida de uma maneira muito verdadeira, expor nossas fraquezas que nos tornam semelhantes a Acã. Antes que venha o julgamento, antes que venha o apedrejamento, antes que venha o fogo, existem muitos que olham para as suas famílias e, por não tratarem o pecado seriamente, não enxergam a beleza exuberante que só ela tem. Você já olhou para a sua família? Cara, não tem filho mais bonito que o seu, não tem esposo mais bonito que o seu, e não tem esposa mais bonita que a sua, não tem um lar mais feliz que o seu, não tem lutas que vão forjar melhor a sua família do que você. O problema é que às vezes nós olhamos com um olhar de desprezo, nós olhamos com um olhar de inveja, nós olhamos comparando com a grama do lado que foi pintada com spray, achando que a grama do vizinho é mais um. Olha para mim, a sua mulher é a mulher mais bonita para você, os seus filhos são os melhores filhos para você, o seu marido é o melhor marido para você, e os seus pais são os melhores pais, os quais Deus poderia abençoar a sua vida. Não existe outro. O problema é o valor que muitas vezes nós andamos. A ideia do amor garantido, que é tudo meu, não. Sabe, talvez hoje Deus nos trouxe aqui para fazer como fez no capítulo 8, dar a vitória a mim e a você, não a vitória sobre a cidade de Ai, mas a vitória sobre o grito de Ai que está agarrado na nossa garganta, que nos traz sofrimento, que nos traz angústia, pedindo socorro. Deus nos trouxe aqui para livrar do ai que nos faz gemer, muitas vezes, onde não contemplamos a beleza do lugar onde estamos, da melhor família do mundo que é a minha, e que para você é a sua. Deus está nos chamando hoje para nos livrar, ou para nos dar a vitória sobre o ai que corrompe os nossos sonhos, e nos faz limitar os pensamentos que temos para as pessoas que mais amamos neste mundo. Deus nos trouxe aqui para libertar-nos daquilo que oprime a nossa felicidade,
para nos ensinarmos a olhar para as nossas famílias, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para o seu esposo, e dizer para ele assim: olha, você é a melhor pessoa que Deus poderia me abençoar para que estivesse do meu lado. E aí eu lembrei de uma poesia, de um poema. Talvez você conheça esse poema, é um poema do Anúncio do Sítio. Certa vez um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender a sua propriedade rural, um sítio que lhe dava muitas dores de cabeça e muitas despesas. Ele reclamava que era um homem sem sorte, pois isso atrapalhava muito a vida dele. Pediu então ao seu amigo poeta para redigir um texto para ele colocar no anúncio do jornal. Olavo Bilac, que conhecia muito bem a sua propriedade, redigiu o texto, o anúncio para vender, e o texto dizia assim: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por águas cristalinas e refrescantes de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Alguns meses depois, o poeta encontrou o homem que queria vender o seu sítio e disse assim: e aí, vendeu o seu sítio? Ele disse assim: rapaz, nem pensei mais nisso. No dia que li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía e desisti de vender. O problema é que muitas vezes só conseguimos enxergar a beleza com os olhos emprestados. Os olhos emprestados. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Sendo assim, Deus, através do salmista, ele escreveu um poema muito lindo para mim e para você, e fala sobre a minha família e sobre a sua família. E ele escreveu com tanta beleza nele, e ele diz assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você desfrutará do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua esposa será como a videira frutífera que floresce ao seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que teme. Que o Senhor abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, e que haja paz em Israel. Salmo 128, versos de 1 a 6. Que Deus abençoe você poderosamente, que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua família, que nós amemos e valorizemos aquilo que temos com a nossa maior força do mundo, e que acima de tudo, o seu bem maior, que é a sua família, seja um lugar onde a luz de Cristo seja constante, a presença do Senhor seja cativa, e o brilho dele seja contagiante na vida de todos vocês e daqueles que hão de frequentar o lar abençoado, onde está o seu bem maior. E que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. E aí? O que você leva hoje daqui? O que Deus ministrou no teu coração? O que Ele te fez pensar? Para onde Ele te conduziu? Onde foi sua mente? Falamos muito, mas acredito que eram coisas que Deus precisava tratar com a gente. Eu até pensei, vamos fazer uma série, dava para pregar o mês todo no texto de Acã. Mas eu acho que Deus queria tudo para hoje mesmo, porque talvez domingo que vem você não esteja, não sei o que a vida te reserva, eu não sei o que te espera, o que me espera, mas eu sei o porquê Deus te trouxe aqui. Isso eu sei. Não foi para mexer na unha, no celular,
não foi para pensar lá fora, não foi para pensar no seu emprego amanhã, porque talvez se tenha sido isso a sua atitude, você saia daqui, continue saindo daqui com os pecados ocultos, com o coração endurecido, com a mágoa na alma e perdendo o seu bem maior. Mas eu creio que Deus o trouxe aqui para tratar seu coração, trazer renovo na sua alma, refrigério à sua vida e dizer para você que está cuidando de você. E convidá-lo a expor diante dele tudo aquilo que tem atrapalhado você, a mim, de desfrutar do melhor do Senhor e viver pela graça do Senhor Jesus e se encontrar especialmente com Ele. Ver realmente e ser feliz aquele que teme ao Senhor, ver uma esposa próspera, ver os filhos como bênção do Senhor na sua vida, que haja paz na sua família, que viva, né, Nildo, para ver os netos, mas com raspando a perna você não vai ter neto não, acho. E que haja paz em Israel. Talvez Ele tenha te trazido aqui para isso, para mostrar a beleza, não com olhos emprestados, mas com um olhar bíblico, olhando para a Bíblia e projetando na sua família o maior bem que Deus lhe deu. Eu quero orar por você. Talvez você tenha passado por alguma dificuldade na sua família e tenha perdido o brilho, a áurea de viver, a felicidade, a satisfação. Talvez seja aí alguma coisa, e são vários, talvez seja mágoas, falta de perdão, problemas graves e problemas não tão graves assim, mas que precisa ser confessado. Somos nós que pesamos o pecado, Deus não pesa o pecado é pecado, o que é errado, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer assim: filho, lança, porque enquanto não tirar daí, eu não estarei mais com vocês. Santifiquem-se, pois amanhã Deus fará maravilha no meio do seu povo. Santifique a sua vida, santifique a sua casa, santifique a sua família, para que você viva as maravilhas do Senhor, não só amanhã, mas até que Ele venha ou você vá se encontrar com Ele. Quero orar por você. Se você tem algo para colocar diante de Deus, eu gostaria que você ficasse de pé onde você está. Eu quero orar por você. Gostaria mesmo de desafiá-lo, que você se coloque de pé onde você está. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, quero clamar a Deus pela sua vida, pela sua família. Pode ficar de pé onde você está. Há mais alguém? Há mais alguém? Pode se colocar de pé onde você está. Eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Se coloque de pé onde você está. Eu quero orar por você. Não? Eu quero dizer para você também: eu sou o pastor desta igreja. Deus tem me concedido a bênção de pastorear e cuidar desse povo. Eu quero me colocar à sua disposição. Se você quiser conversar com o pastor, orar com o pastor, se está precisando de ajuda, com certeza a nossa igreja, então não só a mim, outras pessoas que podem abençoar a sua vida. Eu estarei à porta e você pode conversar comigo depois. Eu terei o maior prazer e privilégio de caminhar com você. Feche os olhos aí então. Vamos falar com Deus. Se você por um acaso ficou vergonha de ficar de pé, eu gostaria que você se conectasse com o Senhor aí, sentado mesmo, confesse o seu pecado diante de Deus. Coloca a Deus: olha, eu não fiquei de pé não, mas o Senhor conhece aqui o mais íntimo de mim, o quanto eu preciso do Senhor. E Deus com certeza também agirá na sua vida com transformação, trazendo glória, renovo, bênção dele sobre você. Deus, a nossa igreja mais uma vez se reúne aqui para dedicar ao Senhor este culto de louvor e adoração, e para ouvir, ó Deus, apesar de nós, a voz do Senhor falando ao teu povo, despertando-nos, ó Deus querido, e nos convencendo ainda mais da necessidade que temos do Senhor e no Senhor. Deus, mais uma vez nós pedimos ao Senhor, muito obrigado, porque através da tua palavra fomos despertados, fomos incomodados e fomos levados a entender que existem coisas que precisamos tratar só com o Senhor, porque não está no outro, está em mim, Deus. E peço ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor cuide das nossas vidas, o Senhor faça resplandecer sobre nós a tua glória e cuide de nós.
Que o Senhor, ó Deus querido, seja presença cativa na minha vida, na minha família, na nossa família, igreja, segunda Igreja Batista em Aracruz. Ó Deus, que em nome de Jesus, sobre nós pare esta paz que excede todo o entendimento. Deus, em especial, eu quero colocar a vida de cada filho do Senhor que se colocou de pé diante do Senhor agora, abrindo os seus corações em sua particularidade para com Deus. Pedimos que o Senhor, ó Deus, renove as suas forças, sare os teus corações, ouça as suas confissões e transforme as suas vidas, ó Deus. Purifique os teus corações e façam sentir esta paz, esta reconciliação com o Senhor, e que possam desfrutar da graça e das maravilhas que o Senhor promete que realizará quando nos santificarmos diante do Senhor. E nessa mesma, ó Deus querido, intenção, pedimos que o amor do Senhor, amor grande, fiel, ó Deus, amor incomparável, esteja sobre o teu povo. A graça manifestada em Cristo Jesus, obra pela qual nós somos reconciliados contigo, esteja sobre nós também. E que o consolo do teu Espírito Santo repouse sobre todos nós aqui, todo o teu povo reunido em toda a face da terra. Nos dê uma semana abençoada, não somente hoje, mas todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar. Deus abençoe a sua vida. Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Amém, amém. Nós vamos ouvir o pós-lúdio com as nossas crianças e logo após você está, dispensado, e esteja em oração nesse momento. Por quê? Porque sim? Entendi. 8h14 nós estamos com uma placa na frente do igreja. Tá. Bate a cabeça no microfone. Deixa a tia Leide. É o Aleluia. Peraí, que a tia Leide vai te ajudar. A minha é a última? Uhum.